Eu não deveria estar ali, entre lustres de cristal que custavam mais que minha vida inteira, vestidos de seda que sussurravam segredos de riqueza, e rostos de porcelana que me olhavam como se eu fosse mancha em tapeçaria cara. O baile das 100 linhagens acontecia uma vez por década, e eu, Helena Moretti, filha de um comerciante falido e uma mãe que morreu me dando à luz, estava ali apenas porque minha madrasta precisava de alguém para carregar a bolsa dela. O salão era obsceno em sua opulência. Teto abobadado pintado com cenas de caça noturna, paredes cobertas de veludo vermelho sangue, piso de mármore negro polido como espelho. Velas por toda parte, centenas delas, mas a luz era estranha, dourada demais, dançante demais, criando sombras que se moviam mesmo quando ninguém passava. E o cheiro, Deus, o cheiro de rosas podres misturado com vinho caro e algo metálico que eu não conseguia identificar. Algo que fazia meu estômago revirar. Fiquei encostada numa coluna nos fundos do salão, vestido cinza simples que minha madrasta tinha me dado. Algo velho que ela não usava mais, enquanto ela e as filhas dela, minhas meio-irmãs, desfilavam entre a elite como pavões. O evento era para apresentar as filhas nobres elegíveis ao rei, embora ninguém dissesse abertamente que rei, ou rei de quê. Apenas sussurravam o nome com reverência e medo. Victor d'Argent. E sussurravam também que ele tinha rejeitado todas as 100 jovens nobres que tinham sido apresentadas a ele nos últimos 10 anos. 100 rejeições. Uma mulher de vestido verde esmeralda comentou perto de mim, voz alta demais por causa do champanhe. Dizem que ele procura algo específico, ou alguém, mas ninguém sabe o quê. Sua acompanhante, vestido dourado, inclinou-se conspirando. Ouvi que ele não é humano, que é de linhagem antiga, que vive há séculos e que suas exigências são incomuns. Revirei os olhos. Linhagem antiga provavelmente significava dinheiro velho e ego inflado. Homens poderosos sempre tinham exigências ridículas. Encostei a cabeça na coluna fria, desejando estar em qualquer lugar menos ali. Meu quarto minúsculo no sótão da casa da madrasta seria um palácio comparado a este inferno social. E então senti. Não vi. Senti. Como se a temperatura tivesse caído 10 graus de repente. Como se o ar tivesse ficado denso, pesado, carregado de eletricidade antes de uma tempestade. Os pelos da minha nuca se arrepiaram, e meu coração, que batia entediado segundos atrás, disparou. Olhei ao redor. Nada tinha mudado. As pessoas continuavam conversando, rindo, bebendo. Mas algo estava diferente. Algo estava errado. Ou talvez certo demais. Minhas mãos começaram a tremer. Fechei-as em punhos, irritada comigo mesma. Não tinha razão para esse pânico súbito. Essa sensação de ser observada por algo que eu não conseguia ver, mas que me via perfeitamente. Empurrei-me da coluna e comecei a andar em direção aos jardins, precisando de ar, de espaço, de qualquer coisa menos essa sensação sufocante de olhos invisíveis rastreando cada movimento meu. Os jardins eram tão elaborados quanto o salão. Roseiras negras, porque claro que seriam negras, alinhadas em padrões geométricos perfeitos. Fontes de mármore com estátuas de criaturas aladas derramando água que brilhava prateada sob a lua cheia. E sombras. Tantas sombras. Nas bordas das fontes, entre as roseiras, sob os arcos de pedra cobertos de era. Sombras que pareciam mais densas que deveriam, mais vivas. Parei perto de uma fonte, respirando fundo, tentando acalmar o coração que batia como se eu tivesse corrido quilômetros. A água caía em cadência hipnótica, e eu me inclinei, olhando meu reflexo distorcido, cabelos negros soltos caindo sobre os ombros, olhos castanho claros que minha mãe, segundo me disseram, também tinha, rosto pálido demais, assustado demais. Patético, murmurei para mim mesma. Você está tendo surto porque está num lugar chique. Que ridículo. Mas não era isso. Não era o lugar. Era a presença. Aquela sensação de ser caçada. Não é ridículo.
A voz veio das sombras atrás de mim. Grave, aveludada, carregada de séculos. É instinto. E você deveria ouvi-lo. Girei tão rápido que tropecei, e ele estava lá. Saído das sombras como se tivesse sido esculpido nelas. Alto, ombros largos sob um casaco negro que parecia feito de noite líquida, cabelos prateados longos caindo lisos até os ombros, brilhando como prata derretida sob a lua. Mas foram os olhos que me paralisaram. Vermelhos, não castanho avermelhado, não truque de luz. Vermelhos como rubis, como sangue fresco, como fogo do inferno. E estavam fixos em mim com uma intensidade que fez meus joelhos fraquejarem. Minha boca secou. Tentei falar, nada saiu. Ele deu um passo, movimento fluido demais, silencioso demais. Não ouvi os pés tocando o chão de pedra. Apenas de repente ele estava mais perto. E o cheiro que vinha dele, Deus, era como especiarias antigas, vinho envelhecido em barris de carvalho, e algo frio, limpo, como neve em montanhas que nunca viram o sol. Você, ele disse, e a palavra carregava peso, como se não fosse apenas palavra, mas decreto. Finalmente. Finalmente? Minha voz voltou, trêmula e aguda demais. Eu não sei quem você acha que eu sou, mas está enganado. Ele sorriu, e vi. Presas. Pequenas, afiadas, brancas demais. Meu sangue gelou. Impossível. Fantasias. Contos de fada. Mas presas não mentem. E olhos vermelhos não são naturais. Não estou enganado. Procurei por 300 anos. Rejeitei 100 mulheres porque nenhuma carregava o que você carrega. Ele deu mais um passo. E agora estava tão perto que sentia o frio emanando dele. Não apenas falta de calor, mas frio ativo, como se ele absorvesse o calor do mundo ao redor. Você sente, não sente? O puxão, a conexão, o vínculo que te chama mesmo sem entender o porquê. Sentia. Odiava admitir, mas sentia. Desde que entrei no salão. Não. Desde que cheguei à propriedade. Algo dentro de mim tinha acordado. Uma parte que eu não sabia que existia, que esticava em direção a algo, a alguém. E agora, parada na frente dele, essa parte estava gritando, vibrando, tentando me puxar para mais perto. Não, disse recuando, costas batendo na borda da fonte. Não, isso é loucura. Você é louco. Eu sou ninguém. Sou filha bastarda de um comerciante falido. Não tenho linhagem, não tenho sangue nobre, não tenho nada que um rei, vampiro ou não, procuraria. Algo perigoso passou nos olhos dele, uma faísca vermelha mais brilhante. Você tem tudo. Tem a luz que equilibra minha escuridão. Tem o sangue das antigas guardiãs, mesmo sem saber. Tem a alma que a profecia prometeu. Ele estendeu a mão, pálida como mármore, dedos longos e elegantes. E você é minha. As palavras caíram como correntes ao redor de mim. Não pedido, não pergunta. Declaração. Posse. E algo dentro de mim, a parte que estava acordando, queria aceitar. Queria colocar minha mão na dele e deixar o que quer que fosse, isso me consumir. Mas a outra parte, a parte que tinha sobrevivido anos de humilhação e rejeição, a parte que jurou nunca pertencer a ninguém além de mim mesma, recusou. Não sou, respondi, voz firme agora. Não sou de ninguém. Não importa o que você acha que viu ou sentiu, ou o que alguma profecia idiota disse. Eu escolho meu próprio destino, e não escolho você. Virei para sair, mas ele se moveu, rápido demais para olhos acompanharem, e de repente estava bloqueando meu caminho. Não tocou. Não ameaçou. Apenas ficou ali, presença imponente e inevitável. Entendo. E surpreendentemente, parecia que entendia. Você lutou muito para ter agência sobre sua própria vida. Não vai desistir facilmente. Ele inclinou a cabeça, cabelos prateados deslizando sobre o ombro. Mas o destino não se importa com vontades individuais, Helena Moretti. E já está em movimento. A marca já começou. Que marca?
Do que você está falando? Mas enquanto perguntava, senti. Calor. Na base do pescoço, espalhando pela clavícula, como se alguém tivesse desenhado linha de fogo sob a pele. Levei a mão ao local, pressionando, e o calor pulsou, respondendo ao toque. E quando olhei para ele, vi seus olhos, vermelhos e intensos, brilharam mais forte, como se respondessem ao que estava acontecendo em mim. O vínculo reconhece, ele disse baixinho. Mesmo que você ainda não. Ele recuou, dando-me espaço, mas o olhar não saiu do meu. Vou te dar tempo, mas não muito, porque outros sentiram você acordar também. E eles virão. Então, quando isso acontecer, quando você não tiver mais para onde correr, me chame. Estarei ouvindo. Como? A pergunta saiu antes que eu pudesse parar. Como eu chamaria você? Ele sorriu. E dessa vez não foi predatório. Foi quase gentil. Apenas pense meu nome. O vínculo carregará. E desapareceu. Não andou. Não correu. Apenas dissolveu-se nas sombras como se nunca tivesse estado ali. Fiquei sozinha ao lado da fonte, coração martelando, clavícula ardendo, e o mundo que conhecia desmoronando. Voltei ao salão em transe. As pessoas ainda dançavam, bebiam, riam. Minha madrasta estava em algum lugar bajulando alguém importante. Minhas meio-irmãs competindo por atenção de lordes velhos. Tudo normal, tudo como antes. Mas eu tinha mudado. Algo dentro de mim tinha rachado, e através da rachadura, luz estava vazando. Ou escuridão. Não tinha certeza ainda. Fui ao banheiro, trancando a porta, e olhei no espelho. Mesma Helena. Cabelos negros, olhos castanhos, pele pálida. Mas quando puxei o decote do vestido para baixo, expondo a clavícula, vi. Marca. Delicada, vermelha como se desenhada com tinta de sangue. Linha curva que parecia meia-lua entrelaçada com espinhos. E pulsava. Calor e frio alternando, como batimento cardíaco separado do meu. Não, não, não. Sussurrei, esfregando, tentando limpar. Mas não era tinta. Era parte de mim agora, gravada sob a pele, permanente. Puxei o vestido de volta, cobrindo, e encostei na pia, respirando rápido demais. Vampiro, rei vampiro, vínculo, profecia, destino. Palavras que não deveriam existir fora de livros e filmes. Mas a marca era real. O frio que ele emanava era real. Os olhos vermelhos eram reais. E a parte mais aterrorizante? A parte de mim que queria voltar aos jardins, procurá-lo nas sombras e perguntar o que significava ser dele. Passei 3 dias tentando convencer a mim mesma de que tinha alucinado, que o vinho servido no baile estava estragado, que eu tinha tido algum tipo de episódio psicótico induzido por estresse. A marca na clavícula discordava. Continuava lá, pulsando baixinho sempre que eu pensava nele. E eu pensava nele com uma frequência irritante. Victor Darjan. O nome sozinho fazia a marca esquentar. Minha madrasta não notou minha distração porque nunca me notava, ponto final. Minhas meio-irmãs estavam ocupadas demais reclamando que o misterioso anfitrião do baile nem apareceu direito, que foi rude, que provavelmente era velho e horrível, se soubessem. Continuei minha rotina, acordar antes do amanhecer, preparar café da manhã para a família, limpar, lavar, ser invisível. Mas à noite, quando finalmente me trancava no sótão, tocava a marca e me perguntava se ele estava em algum lugar sentindo também. Na 4ª noite, ele apareceu. Não no meu quarto, graças a Deus, mas do lado de fora da janela. Eu estava escovando os cabelos antes de dormir, quando vi o reflexo no vidro escuro, figura parada no telhado inclinado como se gravidade fosse sugestão e não lei. Gritei, escova caindo, e ele teve a audácia de sorrir. Posso entrar? A voz atravessou o vidro como se não existisse barreira. Não. Tecnicamente preciso de convite para entrar em residência. Regra antiga. Ele inclinou a cabeça, cabelos prateados capturando a luz da lua.
mas posso esperar aqui fora a noite toda. Não sinto frio. Cerrei os dentes. Olhei para a porta do quarto. Se minha madrasta ouvisse barulho, se descobrisse que tinha homem, ainda que tecnicamente não homem, perto de mim, me expulsaria na hora. E não tinha para onde ir. Abri a janela o mínimo possível. O que você quer? Conversar, sem jardins, sem multidões, apenas nós. Quando hesitei, ele acrescentou: por favor. A palavra soou estranha vindo dele, como se não estivesse acostumado a pedir. Suspirei e abri a janela mais. Ele entrou com graça impossível, corpo alto e poderoso dobrando-se através da abertura pequena sem esforço, aterrissando no chão do sótão sem som. Imediatamente o espaço diminuiu. Meu quarto era minúsculo, teto baixo e inclinado, cama estreita, baú velho que servia de mesa. E ele era presença grande demais, antiga demais, perigosa demais para caber entre paredes mortais comuns. O cheiro dele encheu tudo, especiarias e vinho e neve, e a marca na minha clavícula pulsou tão forte que levei a mão ao local instintivamente. Seus olhos, vermelhos e brilhantes mesmo na pouca luz, seguiram o movimento. Dói? Não. Apenas incomoda. Cruzei os braços, cobrindo. Você disse que ia me dar tempo. E estou dando. Mas tempo não significa abandoná-la sem informação, sem proteção. Ele olhou ao redor do quarto, expressão ficando mais sombria. Você vive aqui, neste buraco. Não era pergunta, mas respondi mesmo assim, defensiva. É o que tenho. Não somos todos reis imortais com palácios. Não, ele concordou suavemente. E é inaceitável que alguém com seu sangue, seu poder, seja tratada como serva. Que poder? Ri, som amargo. Sou humana normal, sem dinheiro, sem família, sem nada especial. Ele deu um passo, fechando a distância entre nós. Calor do meu corpo encontrou o frio do dele, criando contraste que fez minha pele arrepiar. Teste. Levanta a mão. Por quê? Confia em mim. Absolutamente não. Ele sorriu, pequeno e genuíno. Justo. Então não confie. Apenas obedeça por curiosidade. Revirei os olhos, mas levantei a mão, palma para cima. E agora? Agora pensa em luz, não luz de lâmpada. Luz verdadeira, pura. A que existe antes de qualquer escuridão. Isso é ridículo. Mas enquanto falava, algo aconteceu. A palma da minha mão esquentou. Não como a marca, diferente, mais suave, e luz começou a se formar. Não brilho. Luz sólida, dourada. Pequena esfera flutuando a centímetros da pele. Gritei, sacudindo a mão, e a luz se dissipou. Impossível. Eu não fiz isso. Foi truque. Foi você. Não foi eu. Foi você. Guardiã de sangue antigo. Portadora da luz primordial. Equilibradora de sombras. Victor pegou minha mão, dedos frios envolvendo os meus, e onde tocou, formigou. Por 300 anos procurei, porque a profecia disse que apenas uma guardiã poderia selar o vínculo com a linhagem d'Arjan. Apenas você pode me completar. E apenas eu posso acordar o que dorme em você. Puxei a mão de volta, coração batendo descontrolado. Eu não quero acordar nada. Quero viver minha vida simples e mortal, e não me envolver com profecias e vampiros e... Tarde demais. Ele disse com pesar real. No momento em que a marca apareceu, você se tornou alvo. Outros sabem agora. Outros que querem me destruir e vão usar você para isso. Como se tivesse invocado, a janela explodiu. Vidro voando, vento frio entrando, e com ele, figura encapuzada. Não tive tempo de gritar. Victor me puxou para trás dele, corpo virando escudo, e encarou o invasor. Azrael. O nome saiu como rosnado. Ousado invadir território protegido. O encapuzado jogou o capuz para trás, revelando o rosto pálido de ângulos afiados, cabelos cinza escuros curtos e olhos negros sem nenhum traço de humanidade. Cicatrizes atravessavam o lado esquerdo do rosto,
velhas, mas profundas. Protegido? Você marca uma humana e acha que isso oferece proteção? Sua voz era cinzas frias e vidro quebrado. Você enfraqueceu, Victor. A grande linhagem Darjan reduzida a buscar companheira entre mortais. Ela não é mera mortal. Victor contra-atacou, mas Azrael já estava se movendo, rápido demais, direto para mim. Victor interceptou, os dois se chocando com força que rachou o piso de madeira sob meus pés. Presas à mostra, olhos brilhando, eles lutaram em borrão de movimento que mal conseguia acompanhar. Medo subiu, puro e gelado, mas também algo mais. Raiva. Como ousava invadir meu espaço, ameaçar, atacar. E a luz voltou. Não na mão dessa vez. Em mim, sob a pele, correndo pelas veias como rio dourado, acumulando no peito, subindo pela garganta. Gritei, e o que saiu não foi som. Foi luz. Onda dourada explodindo de mim, atingindo Azrael em cheio. Ele uivou, recuando, fumaça subindo onde a luz tocou. Victor aproveitou, agarrou a garganta do invasor, jogou-o contra a parede. Sai, agora, ou a próxima vez não terá aviso. Azrael cuspiu sangue negro, mas estava sorrindo. Já consegui o que vim buscar. Confirmação. Olhou para mim, olhos negros avaliando. Ela é real, e será minha ruína, ou a sua. Desapareceu pela janela quebrada, dissolvendo em fumaça escura. Silêncio. Victor virou, avaliando os danos. Meu quarto estava destruído. Janela despedaçada, piso rachado, parede com buraco do tamanho de corpo. E eu no centro, tremendo, luz ainda brilhando fraca sob a pele. O que foi isso? Minha voz saiu pequena. Seu poder despertando, mais rápido do que esperava, graças à ameaça. Ele se aproximou, limpou o vidro do meu cabelo com gentileza surpreendente. Você não pode ficar aqui. Não é seguro. Não tenho para onde ir. Tem. Comigo. Olhei para ele, para os olhos vermelhos que brilhavam com preocupação genuína, misturada com algo mais escuro, mais possessivo. Você quer que eu vá para seu palácio? Viver com vampiros? Virar sua... o quê? Propriedade? Companheira, ele corrigiu. Igual, parceira, rainha se aceitar. Ri, histérica. Eu mal consigo acender luz sem gritar. Não sou material de rainha. Ainda não, mas será. Ele tocou a marca na minha clavícula através do tecido e calor explodiu. O vínculo vai te ensinar. Eu vou te ensinar. Apenas confia um pouco. O suficiente para deixar eu te proteger enquanto você aprende a se proteger sozinha. Olhei ao redor do quarto destruído, para a janela quebrada mostrando noite lá fora, para as mãos ainda tremendo com resíduos de poder que não sabia que tinha, e tomei decisão que mudaria tudo. 1 semana. Te dou 1 semana para provar que não estou louca. Depois decido. Algo parecido com alívio passou no rosto dele. Aceito. Barulho de passos na escada. Minha madrasta acordando. Victor me pegou, braço sob minhas pernas, outro nas costas, me erguendo como se eu não pesasse nada. Espera minhas coisas. Vou mandar buscar. E pulou pela janela quebrada, comigo nos braços, caindo 3 andares e aterrissando suave como gato. A última coisa que vi da casa foi a luz acendendo no andar de baixo. E então, estávamos correndo. Ele se movendo tão rápido que o mundo virou borrão. Vento chicoteando meu cabelo e a marca pulsando como segundo coração. O palácio de Victor era exatamente o que eu esperaria de rei vampiro com 348 anos. Opulento de forma que beirava o obsceno, mas com elegância sombria que tirava o fôlego. Pedra negra polida, vitrais em tons de vermelho e roxo profundo filtrando a luz da lua. Corredores largos com tetos altos, onde sombras dançavam mesmo sem fonte aparente. E silêncio. Tanto silêncio que meus passos ecoavam como tambores, mesmo eu tentando andar suave. Ele me levou a um quarto que era maior que a casa inteira da minha madrasta.
Cama com dossel de veludo vermelho escuro, lareira já acesa enchendo o espaço de calor e cheiro de madeira de cerejeira queimando, janelas imensas com cortinas grossas que bloqueavam qualquer possibilidade de luz do sol entrar. É temporário, Victor disse, parado na porta como se tivesse medo de entrar sem permissão. Até você escolher onde prefere ficar. A ala inteira vazia que pode ser sua, para decorar como quiser. Ala inteira, repeti, tocando o tecido da cortina da cama, seda fria escorregando sob meus dedos. Para mim, que nem sei se vou ficar além de uma semana. Vai ficar, ele disse com certeza irritante. Porque é onde pertence, mas entendo a resistência. Mudança brusca. Vou te dar espaço para processar. Ele se virou para sair, mas parei ele. Victor. Ele parou, olhando por cima do ombro, olhos vermelhos capturando a luz do fogo. Obrigada por me tirar de lá, mesmo que eu não tenha certeza sobre nada disso ainda. Algo suavizou no rosto dele, a máscara de rei imortal rachando o suficiente para mostrar o homem embaixo. Não precisa ter certeza, apenas precisa estar segura. O resto vem com o tempo. E saiu, porta fechando suave atrás dele, me deixando sozinha em luxo estranho. Não dormi naquela primeira noite. Fiquei deitada na cama absurdamente confortável, olhando as sombras dançarem no teto e tocando a marca na clavícula que não parava de pulsar. Cada vez que pensava nele, e eu pensava muito, a marca esquentava. Como se o vínculo fosse linha invisível conectando nós dois, vibrando toda vez que eu puxava, e eu não sabia se amava ou odiava isso. Os 3 dias seguintes foram surreais. Victor designou tutora para mim, vampira antiga chamada Selene de olhos dourados e paciência infinita, que me ensinou sobre o mundo oculto que sempre existiu paralelo ao humano, sobre as linhagens vampíricas, as hierarquias, as leis antigas, e sobre meu próprio sangue, a linhagem de guardiãs que tinha sido quase extinta séculos atrás em guerra, que os livros de história humana nunca registraram. Guardiãs eram pontes. Selene explicou na biblioteca imensa, rodeada de livros que cheiravam a mofo e magia antiga. Entre luz e escuridão. Podiam caminhar em ambos os mundos, controlar ambas as forças. Vampiros as temiam e as desejavam em igual medida. Algumas linhagens caçaram guardiãs até quase extinção. Outras, como os Darjan, procuraram aliança através de vínculo. E a profecia? Perguntei, folheando o livro com ilustrações de mulheres de olhos brilhantes segurando esferas de luz. O que exatamente ela diz? Selene hesitou, escolhendo palavras. Que quando a linhagem Darjan estiver ameaçada de extinção, uma guardiã renascerá. E o vínculo entre eles trará ou salvação completa, ou destruição absoluta. Ótimo, sem pressão nenhum. Treinei também, em câmara subterrânea de pedra lisa onde Victor me ensinou a controlar a luz que nascia em mim. Era frustrante, como tentar segurar água com as mãos, escorregando sempre que achava que tinha pegado. Mas lentamente, muito lentamente, comecei a entender. A luz respondia à emoção, à intenção. Quando focava em proteger, ela formava escudo. Quando focava em afastar, ela explodia em onda. E quando focava em curar, brilhava suave e quente. Melhor. Victor disse depois que consegui manter esfera de luz estável por 30 segundos inteiros. Ele estava encostado na parede, braços cruzados, observando com atenção que fazia minha pele esquentar. Está aprendendo rápido. Ou você é professor decente, respondi, deixando a luz se dissipar. Suor escorria pela têmpora do esforço. Ele sorriu, pequeno, mas genuíno. Posso ser ambos. A tensão entre nós crescia a cada dia. Olhares que duravam tempo demais. Mãos que quase se tocavam durante as lições. O jeito que ele dizia meu nome, Helena, como se fosse precioso. E a marca, sempre a marca, pulsando mais forte quando estávamos perto, como se implorasse para fechar a distância que mantínhamos teimosamente. No 4º dia, tudo desmoronou. Eu estava nos jardins do palácio, precisando de ar depois de horas estudando textos antigos quando eles atacaram.
3 vampiros que não reconheci, olhos selvagens, presas à mostra, se movendo rápido demais para eu reagir. O primeiro me agarrou pelo braço, força esmagadora, garras perfurando a pele. Gritei, mais de raiva que dor, e a luz explodiu instintivamente, jogando-o longe. Mas eram 3, e eu estava exausta do treino. O segundo acertou minhas costas, me derrubando no chão de pedra, ar saindo dos pulmões. Vi o terceiro se preparando para pular, para acabar com isso. E pensei, estupidamente, que não tive nem a semana completa que pedi. E então ele estava lá. Victor, aparecendo do nada, interceptando o ataque com o corpo próprio. O vampiro colidiu com ele, e os dois rolaram, rosnados enchendo o ar. Os outros 2 hesitaram apenas segundo antes de atacar também. Assisti, paralisada, enquanto Victor lutava contra 3 ao mesmo tempo. Ele era mais forte, mais rápido, mais velho, mas eram 3, e lutavam sem regras, sem honra. Um acertou o lateral dele com algo prateado, lâmina curta que chiou ao tocar carne. Victor rugiu, som que fez meus ossos vibrarem, mas não parou. Agarrou o vampiro que o cortou. Quebrou o pescoço com torção rápida. Cinzas. O corpo virou cinzas antes de cair. Os outros 2 recuaram, mas Victor não deu chance. Perseguiu, predador absoluto, e dentro de segundos eram apenas cinzas também, manchando o chão do jardim. Silêncio caiu, apenas respiração pesada dele quebrando. Virou para mim, olhos completamente vermelhos agora, sem traço de branco. Presas descidas. Sangue negro manchando a camisa onde tinha sido cortado. Você está bem? A voz saiu rouca, controlada demais. Tentei levantar, pernas tremendo, e ele estava ao meu lado num borrão, braços me sustentando antes que caísse. Estou. Você que está sangrando. Vai sarar. Mas não soltou. Me segurou perto, rosto enterrado no meu cabelo, respirando fundo como se meu cheiro o acalmasse. E senti. A marca na clavícula não apenas esquentou, ela ardeu, queimou como se alguém pressionasse ferro em brasa contra a pele. Gritei, me afastando, mão voando para cobrir. Victor pegou minha mão, puxou para longe, expondo a marca. Ela tinha crescido. Não era mais apenas linha delicada. Agora cobria toda a clavícula, padrão intrincado de lua e espinhos brilhando vermelho vivo contra minha pele. O que está acontecendo? O vínculo reagindo à ameaça, marcando você mais profundamente, me dando o direito de proteger. Seus olhos encontraram os meus, e te dando o direito de me comandar também. É via dupla, Helena. Não é prisão. É parceria. Não parece parceria quando dói, disse através dos dentes cerrados. Vai passar. A dor é apenas o vínculo se estabelecendo. Respirar. Foca em mim. Segurei o olhar dele, vermelho encontrando o castanho dourado, e respirei. A dor diminuiu, virando calor, depois formigamento, e finalmente apenas presença constante, lembrança de que algo tinha mudado permanentemente. Eles vieram por mim, disse quando finalmente consegui falar normal. Por quê? Azrael, enviando mensagem, provando que pode alcançar você mesmo aqui. Victor tocou meu rosto, dedos frios na bochecha quente. Mas ele falhou, e não vai ter segunda chance. Vou dobrar as guardas. Não. Toquei a mão dele, ainda no meu rosto. Não quero viver em prisão, mesmo dourada. Quero aprender a me defender. Quero ser mais que alvo frágil. Algo parecido com orgulho brilhou nos olhos dele. Então vamos treinar mais duro, até você poder enfrentar qualquer ameaça sozinha. E enquanto isso? Enquanto isso, fico perto, muito perto. Não era ameaça, era promessa. E a parte de mim que ainda resistia ao vínculo, ao destino, à ideia de pertencer a alguém, começou a amolecer. Porque não era sobre pertencer, era sobre escolher. E lentamente, peça por peça, eu estava escolhendo ele. Uma semana acabou, disse percebendo. Passou, e eu ainda estou aqui. Está, ele confirmou,
sorriso pequeno curvando os lábios. Vai ficar? Não sei, respondi honesta, mas não vou fugir. Ainda. Suficiente, ele disse. Por enquanto, é suficiente. E naquele momento, com a marca ardendo baixinho e seus olhos nos meus, foi. A carta chegou no 10º dia. Deslizada por baixo da porta do meu quarto enquanto eu dormia, papel amarelado que cheirava a mofo e algo pior, algo podre. Acordei com a sensação de ser observada e a encontrei no chão. Lacre negro quebrado como se quisessem que eu lesse. A caligrafia era elegante, antiga, cada letra perfeitamente formada. Pergunte a ele sobre Isabelle. Pergunte quantas antes de você ele prometeu eternidade. Pergunte quantas morreram acreditando que eram especiais. Você é só mais uma peça no jogo dele. Ele não te ama. Ele te usa. Não tinha assinatura, mas não precisava. Azrael. Deveria ter queimado a carta imediatamente. Deveria ter mostrado a Victor. Deveria ter ignorado como óbvia tentativa de manipulação. Mas a semente de dúvida foi plantada. E dúvidas são ervas daninhas. Crescem rápido e profundo. Isabelle. O nome ecoava na minha cabeça enquanto tomava café da manhã sozinha, enquanto treinava com Selene, enquanto fingia que estava tudo bem. Quem era Isabelle? Procurei na biblioteca quando ninguém estava olhando, dedos tremendo ao folhear tomos antigos, registros de linhagem, histórias sussurradas em tinta desbotada. E encontrei. Isabelle Mercier, filha de nobre francês, apresentada a Victor d'Argens em 1742, marcada, vinculada, e morta 3 meses depois em circunstâncias que os registros chamavam de trágicas e inevitáveis. Havia retrato dela, pequeno, cores desbotadas pelo tempo, cabelos escuros, olhos claros, rosto delicado que poderia ser espelho do meu. Meu estômago revirou. Continuei procurando, encontrando mais. Catherine, em 1805. Anne, em 1863. Todas marcadas, todas mortas. Todas parecidas comigo de formas assustadoras, como se ele procurasse o mesmo tipo, repetidamente, substituindo uma após outra quando falhavam, quando morriam. Fechei os livros com mãos tremendo, e a marca na clavícula pulsou, mas dessa vez não trouxe conforto. Trouxe náusea. Victor me encontrou nos jardins naquela noite, onde eu estava sentada numa fonte com água congelada formando padrões de gelo. Você está evitando, ele disse, não acusação, apenas observação. Estou processando, respondi sem olhar. Ele sentou ao meu lado, mantendo distância respeitosa. Processar o quê? Quantas? Virei para encará-lo. Quantas mulheres você marcou antes de mim? Silêncio. Longo e pesado. Algo passou nos olhos dele. Dor antiga. 3. E todas morreram. Sim. A palavra saiu simples demais para o peso que carregava. Como? Isabelle foi assassinada por vampiros que se opunham ao vínculo com guardiãs. Catherine morreu dando à luz, porque não sabia ainda que tinha poder, e o parto consumiu o que restava. Anne não aguentou a transformação. O vínculo era forte demais, e o corpo dela não suportou. Lágrimas arderam. E você acha que eu vou ser diferente? Que eu não vou acabar como mais um nome em livro empoeirado? Ele pegou minha mão e não puxei de volta mesmo querendo. Você já é diferente. É mais forte. O poder em você é mais puro, mais concentrado. E eu aprendi. Aprendi com cada erro, cada perda. Aprendi a ir devagar, a não forçar, a deixar você escolher cada passo. Ou aprendeu a mentir melhor, disse, voz quebrando. Azrael te disse coisas. Não era pergunta. E você acredita nele mais que em mim. Não sei em quem acreditar. Você me arrancou da minha vida. Me trouxe para este mundo de sombras e sangue. Me diz que sou destinada, especial. Mas talvez seja só boa em ser o tipo dele, em preencher o buraco que as outras deixaram. Puxei a mão de volta e me levantei.
Respiração curta demais, coração batendo descontrolado. Ele se levantou também, mais devagar, e havia dor no rosto dele, crua e real. Você não é substituta, não é segunda escolha. As outras, eu tentei forçar o destino, criar vínculo onde não existia naturalmente, porque estava desesperado, sozinho, e a profecia dizia que precisava de guardiã. Mas com você... Ele deu um passo. Com você foi diferente desde o primeiro segundo. O vínculo se formou sozinho. A marca apareceu sem ritual. O destino te escolheu, não eu forçando. E se o destino estiver errado? Sussurrei. E se eu for morrer como elas? Então morro com você. Ele disse, simples e absoluto, porque viver mais 300 anos sem você seria inferno pior que qualquer morte. Ele tocou meu rosto gentil. Mas não vai morrer, porque vou proteger, vou te ensinar, e vou deixar você ir se é o que realmente quer. Olhei nos olhos dele, vermelho profundo com faíscas de vulnerabilidade que raramente mostrava, e vi verdade, medo, amor. Por que eu? Perguntei. De todas as mulheres, nobres, poderosas, por que escolher alguém de sótão, sem nome, sem nada? Porque você tem tudo que importa. Coragem, força, bondade que sobreviveu a anos de crueldade. E luz. Ele tocou a marca na minha clavícula através do tecido. Tanta luz que equilibra minha escuridão perfeitamente. A marca pulsou forte, e senti. Através do vínculo, sentindo não apenas ele, mas o que ele sentia por mim. Amor. Real, profundo, assustador em sua intensidade. E medo também, de me perder, de falhar de novo, de ser monstro que destrói o que ama. Victor. Mas não terminei porque a janela explodiu. Vidro voando, sombras derramando. E Azrael entrou acompanhado de 10 vampiros. Momento tocante, ele disse, voz pingando veneno. Mas acabou. Victor me empurrou para trás dele, corpo virando escudo de novo. Você invade meu território, ataca minha casa, ameaça minha companheira. Há limites mesmo para a antiga aliança, Azrael. Aliança que você quebrou quando escolheu o humana sobre o clã, Azrael cuspiu. Nos enfraqueceu, nos expôs, tudo por obsessão patética com profecia que só existe na sua cabeça. Profecia que está se cumprindo, Victor rosnou, e sentiu o poder dele crescendo, preenchendo o jardim, fazendo as próprias pedras vibrarem. E você tem inveja porque nunca terá o que tenho. Nunca será amado, apenas temido. Azrael rugiu e atacou. Os 10 vampiros vieram junto, onda de garras e presas. Victor lutou, rápido e brutal, mas eram muitos. Vi um acertar as costas dele, sangue negro jorrando. Outro acertou o braço. Ele estava caindo, e o medo que senti foi visceral, absoluto. A luz explodiu de mim sem comando consciente, pura reação ao medo de perdê-lo. Onda dourada que atingiu metade dos atacantes, reduzindo a cinzas instantaneamente. Os que restaram hesitaram. E Victor aproveitou, destruindo mais 3 num borrão de velocidade e força. Sobrou apenas Azrael, ferido, mas ainda de pé, olhos negros fixos em mim agora. Então é real, o poder, a guardiã renascida. Ele sorriu horrível. Perfeito. Quando eu te capturar, quando eu quebrar você e usar seu poder para mim, Victor vai finalmente entender. Amor é fraqueza, sempre foi. Ele se preparou para atacar de novo, mas Victor estava na frente dele num segundo, mão agarrando a garganta, erguendo Azrael do chão. Toca nela e não haverá lugar neste mundo onde você possa se esconder. Já toquei, Azrael engasgou, mas sorrindo. Já plantei dúvidas, já rachei a confiança. Você pode me matar hoje, mas o dano está feito. Ela sempre vai questionar. Sempre vai se perguntar se é amada ou usada. Victor apertou, e eu vi. O momento onde ele poderia matar, deveria matar,
mas hesitava. Porque matar o antigo aliado, mesmo traidor, mancharia algo nele. Corri, toquei seu braço. Não, não como ele. Não se torna monstro por minha causa. Ele olhou para mim, conflito claro nos olhos vermelhos. Ele vai voltar. Vai tentar de novo. Então estaremos prontos. Mas se você o mata agora em sangue frio, perde pedaço de si, e eu não quero isso. Lentamente, Victor soltou. Azrael caiu no chão, tossindo. Fraco, ele cuspiu, provando meu ponto. Mas fugiu, dissolvendo em sombras, deixando a ameaça suspensa. Victor virou para mim, sangue manchando a camisa rasgada, feridas já começando a sarar. Você me salvou. De novo. De me tornar o que ele acha que sou. Somos equipe, respondi, tocando o rosto dele. Equilibramos um ao outro, você disse. Ele me puxou para abraço, apertado, respirando fundo no meu cabelo. E através do vínculo senti gratidão, alívio, amor que doía de tão intenso. Helena, escolhe, agora, porque próxima vez Azrael não vem sozinho, vem com exército, e não quero te prender em guerra que não pediu. Olhei para ele, para os olhos vermelhos cansados de séculos, para o rosto que aprendi a amar mesmo resistindo. Já escolhi, disse, no momento em que evitei você matar ele, no momento em que a luz explodiu para te proteger. Eu escolho você, Victor, escolho nós, e se vem guerra, enfrentamos juntos. A marca na clavícula ardeu, brilhando através do tecido, e a dele, que nunca tinha visto antes, apareceu também. Padrão espelhado de luz e sombra entrelaçadas no peito. O vínculo, aceitando a escolha. Selando. Os 3 dias seguintes foram preparação para a guerra. Victor convocou aliados de outras linhagens, vampiros antigos que deviam favores ou respeitavam a lei antiga demais para deixar traição passar. O palácio se encheu de rostos pálidos e olhos que brilhavam em tons de vermelho, dourado, prateado. Todos me observavam, avaliando a guardiã que tinha renascido, questionando se eu era forte o suficiente para justificar a convocação. Treinei até meu corpo gritar. Selene me ensinou a moldar a luz em formas, não apenas ondas, criando lâminas, escudos, prisões. Victor me ensinou a lutar corpo a corpo, compensando força menor com velocidade e técnica. E nas noites, quando o palácio dormia, nós 2 praticávamos juntos, aprendendo a sincronizar, minha luz amplificando a sombra dele, criando ataques combinados que eram mais fortes que a soma das partes. De novo, Victor disse, esquivando da lâmina de luz que lancei. Mais rápido. Azrael não vai esperar você se preparar. Ajustei a postura, respirei fundo e ataquei. Luz explodindo em sequência rápida, forçando ele a recuar, a defender. Ele contra-atacou com sombras que se materializaram em tentáculos, me envolvendo, e instintivamente criei escudo. A luz e a sombra colidiram, chiando onde se tocavam, mas não se anulando, se entrelaçando. Bom, ele disse, desfazendo as sombras. Suor escorria pelo meu rosto mesmo com o frio da câmara de treino. Você está aprendendo a não lutar contra meu poder, mas dançar com ele. Dançar, repeti, ofegante. Jeito romântico de descrever combate mortal. Ele sorriu, raro e genuíno. Tudo conosco é dança, Helena, desde o início. E havia verdade nisso, na forma como orbitávamos um ao outro, puxando e empurrando, resistindo e cedendo. Na noite antes do ataque que sabíamos que viria, Victor me encontrou na biblioteca onde eu estava fingindo ler, mas na verdade, apenas olhando as palavras sem processar. Não consegue dormir, ele disse sentando ao meu lado. Consegue você? Não durmo há 200 anos, apenas descanso. Ele pegou o livro das minhas mãos, colocou de lado. Mas se dormisse, não conseguiria essa noite. Com medo? Perguntei. Aterrorizado, ele admitiu, e a honestidade crua me surpreendeu. Não por mim, por você, por te perder quando acabei de te encontrar.
Não vai me perder, prometi, tocando a mão dele. Sou mais durona que pareço. Eu sei, mas medo não é racional. Ele virou a mão, entrelaçando nossos dedos, calor da minha pele contrastando com o frio da dele. Helena, se amanhã for, se eu não sobreviver... Não, cortei, apertando a mão dele. Não fala assim. Sobrevivemos juntos ou não sobrevivemos, mas não aceito o cenário onde você planeja me deixar. Teimosa, ele murmurou, mas estava sorrindo. É uma das coisas que amo em você. A palavra caiu entre nós. Amo, dita pela primeira vez em voz alta, mesmo sentindo através do vínculo há dias. Meu coração pulou e a marca na clavícula pulsou quente. Amo você também, disse, e foi libertador admitir. Mesmo sendo aterrorizante, mesmo sendo rápido demais, mesmo sendo vampiro rei imortal com trauma de séculos. Amo você. Algo quebrou no rosto dele, controle se despedaçando, e ele me puxou para beijo. Não o primeiro. Tínhamos trocado beijos rápidos durante treino, reconfortantes após pesadelos, mas este foi diferente. Desesperado. Faminto. Lábios frios nos meus, mãos no meu cabelo, me puxando mais perto como se quisesse fundir em pessoa só. Retribuí com tudo o que tinha, dedos cravando nos ombros dele, provando vinho antigo e algo mais escuro, mais selvagem. Quando nos separamos, estávamos respirando rápido demais, olhos dele completamente vermelhos, presas levemente visíveis. O vínculo, ele disse, voz rouca, está pedindo para ser completo, selado totalmente. Como? Marca de sangue, ritual antigo. Você bebe de mim, eu bebo de você, e nos tornamos um de formas que vão além do que já somos. Meu coração disparou, não de medo, mas de antecipação. Isso me transforma? Me torna vampira? Não completamente. Você mantém humanidade, mortalidade, mas alonga. Décadas, talvez séculos em vez de anos. E ganha força, velocidade, cura. E eu ganho pedaço da sua luz, equilibrando a escuridão. Ele tocou meu rosto. Mas é permanente, Helena. Não há volta. Então só fazemos se você tiver certeza absoluta. Olhei nos olhos dele, vermelho profundo com vulnerabilidade que ele só mostrava para mim, e soube. Certeza absoluta não existia em nada na vida, mas isso, ele, nós, era o mais perto que chegaria. Quero, agora, antes da batalha, porque se vamos lutar juntos, que seja como um. Ele beijou minha testa, reverente. Então venha. Me levou aos aposentos dele, quarto que nunca tinha entrado, mais austero que esperava, cama grande mais simples, janelas mostrando céu noturno, lareira acesa baixa. Ele acendeu velas em círculo ao redor da cama, chama prateada como as que tinha visto no baile há semanas, que pareciam vida inteira atrás. Deita, ele instruiu, voz formal, ritualística. Obedeci, coração batendo forte, marca pulsando em antecipação. Ele se ajoelhou ao lado da cama, pegou minha mão, beijou o pulso onde a veia pulsava. Eu, Victor Darjan, último da linhagem pura, ofereço meu sangue, minha vida, minha eternidade. Aceita? Aceito, sussurrei. Ele mordeu o próprio pulso, sangue negro escorrendo, e ofereceu. Bebe, apenas um gole, suficiente para o vínculo reconhecer. Hesitei apenas segundo antes de pressionar os lábios contra o ferimento, sabor metálico e estranho explodindo na língua, mas engoli. Calor se espalhou pelo peito, descendo pelos membros, fazendo cada nervo cantar. Agora você, ele disse pegando meu pulso. Presas desceram, brancas e afiadas, e ele mordeu. Gentil, preciso. Dor aguda que rapidamente virou outra coisa, prazer estranho e intenso que fez minha respiração falhar. Ele bebeu, pouco, controlado, e quando se afastou, lambeu o ferimento que fechou imediatamente. Selado, ele respirou, e a marca na minha clavícula explodiu em luz, brilhando tão forte que iluminou o quarto inteiro. A dele brilhou também,
sombra e luz entrelaçadas, e senti. Tudo. Cada pensamento dele, cada memória, cada emoção de 348 anos comprimidos em segundo que deveria me esmagar, mas não esmagou. Porque a luz dentro de mim expandiu, acomodando, equilibrando. E ele sentiu eu, vida inteira de rejeição e sobrevivência, e amor escondido esperando por alguém que valesse. Nos tornamos um de formas que iam além de físico, almas se tocando, reconhecendo, aceitando completamente. Quando a luz finalmente diminuiu, estávamos entrelaçados, respirando juntos, batimentos cardíacos sincronizados. Victor me puxou para mais perto, e o mundo desapareceu em calor e frio, luz e sombra, até não haver diferença entre onde eu terminava e ele começava. Acordei ao amanhecer, sentindo diferente, mais forte, sentidos mais aguçados. Podia ouvir conversas em salas distantes, cheirar neve que cairia em horas, ver poeira dançando na luz fraca que começava a entrar. Victor estava acordado, observando, dedos traçando padrões preguiçosos no meu ombro. Como se sente? Viva, mais viva que nunca. Me sentei, e o mundo não girou mesmo movendo rápido. E poderosa. É sempre assim? É o vínculo completo. Você tem acesso à minha força agora. E eu tenho sua luz. Ele mostrou a mão, onde luz dourada fraca dançava entre os dedos. Primeiro vampiro em milênios que pode tocar luz sem queimar. Somos obra de arte. Brinquei, mas ele concordou. Sério. Somos milagre, e Azrael vai odiar isso. Como se invocado pelo nome, sino tocou. Alarme. Ataque. Nos vestimos rápido, armaduras leves que Selene tinha preparado. Eu com adagas de prata banhadas em luz. Ele com espada antiga que tinha matado reis. Descemos ao salão principal onde aliados já estavam reunidos. 50 vampiros leais. Contra Azrael que trazia, segundo os vigias, 200. Odds ruins. Mas tínhamos algo que eles não tinham. Vínculo, união, propósito. Victor me puxou de lado antes de sairmos. Qualquer coisa aconteça, você sobrevive, entendeu? Usa o vínculo para me achar se nos separarmos, mas sobrevive. Juntos, repeti, tocando o rosto dele. Sobrevivemos juntos. E marchamos para a guerra. Eles esperavam nos portões. Mar de olhos brilhantes e presas. Azrael na frente com armadura negra e sorriso de louco. Última chance, Victor. Entrega a guardiã. Renuncia. E poupa os seus aliados. Minha resposta, Victor disse, erguendo a espada, é não. E atacamos. O combate foi caos. Eu mantive posição central, criando ondas de luz que desintegravam vampiros inimigos, escudos protegendo aliados. Victor lutava perto, sombras e aço, dança mortal que era horrível e linda. Através do vínculo sentia cada golpe que acertava, cada dor, mas também cada vitória. Lutávamos como um, eu cobrindo onde ele estava vulnerável, ele defendendo quando meu poder fraquejava. Azrael finalmente veio para mim, atravessando as linhas, foco absoluto. Acabou, guardiã. Seu poder será meu. Ele atacou, rápido, mas eu era mais rápida agora, desviando, contra-atacando com luz condensada em lâmina que cortou o braço dele. Ele rugiu, e a luta ficou pessoal, brutal. Ele era mais velho, mais forte, mas eu tinha raiva, propósito, amor valendo a pena lutar. Victor sentiu através do vínculo, virou, viu Azrael me encurralando, e algo nele quebrou. Poder explodiu, sombras se tornando quase sólidas, tomando forma de criaturas aladas que atacaram todos os inimigos ao redor. Ele atravessou o campo de batalha num borrão, arrancou Azrael de mim, os dois rolando. Ela é minha. Victor rosnou, e não era possessão, era proteção, era amor tornado fúria. Ajudei, luz e sombra atacando juntos, Azrael tentando defender, mas sendo consumido por ambos os lados. Impossível, ele ofegou, corpo começando a rachar, luz vazando pelas fissuras.
Você não pode ter ambos. Ninguém pode. Posso, Victor disse. Porque ela me deu luz de livre vontade. Porque amamos além de profecia, além de destino. Algo que você nunca vai entender. E com golpe final combinado, sombra e luz entrelaçadas numa lâmina que atravessou o coração de Azrael, ele desintegrou. Cinzas. Apenas cinzas soprando no vento. Os inimigos restantes, vendo o líder cair, fugiram. Vitória. Caí de joelhos, exausta, e Victor estava ao meu lado, segurando, respirando pesado. Acabou. Você estava certa. Juntos. Encostei nele, sentindo o batimento cardíaco dele sincronizado com o meu. Marca pulsando calma agora. Sempre juntos. 7 dias depois da batalha, fui apresentada formalmente à corte como companheira vinculada de Victor d'Argent. Não como rainha ainda, Selene explicou, porque precisava provar valor além de combate, mas como igual reconhecida. O salão estava lotado com vampiros de todas as linhagens aliadas. Alguns curiosos, outros céticos, todos observando a humana que tinha conseguido o que 100 nobres não conseguiram, capturar não apenas a atenção, mas o coração do rei. Usei vestido que Victor tinha mandado fazer, veludo vermelho escuro que combinava com os olhos dele, decote mostrando a marca na clavícula que agora brilhava permanentemente fraco. Declaração visível do vínculo. Cabelos negros soltos caindo em ondas até a cintura, e pela primeira vez na vida me senti bonita. Não apesar de ser quem era, mas por causa disso. Victor me esperava no final do salão, parado ao lado do trono, e quando nossos olhos se encontraram através da multidão, a marca pulsou, calorosa e certa. Ele usava traje formal, todo negro exceto detalhes em prata, coroa simples de metal escuro na cabeça, mas foi o sorriso, pequeno e só para mim, que fez meu coração pular. Atravessei o salão com a cabeça erguida, nenhum traço da menina invisível que tinha me escondido nas sombras do baile semanas atrás. Essa Helena tinha morrido. Em seu lugar estava alguém que tinha lutado, amado, escolhido e sobrevivido. Parei na frente dele, e Victor estendeu a mão. Peguei, dedos entrelaçando, e ele me puxou para ficar ao lado dele. Não atrás, não abaixo, ao lado. Linhagens reunidas, ele disse, voz ecoando pelo salão. Apresento Helena Moretti, guardiã renascida, portadora de luz, minha companheira vinculada. Ela lutou ao meu lado contra a traição. Ela selou o vínculo que profecia prometeu. E ela permanecerá ao meu lado enquanto governo. A corte se curvou, alguns com respeito genuíno, outros apenas seguindo o protocolo, mas todos reconhecendo. E pela primeira vez, pertenci. Não a Victor, não à profecia, mas a mim mesma, neste mundo novo que tinha me escolhido tanto quanto eu escolhi ele. Aquela noite, depois das formalidades, Victor me levou ao topo da torre mais alta do palácio, onde o vento cortava frio e a lua cheia brilhava enorme no céu. Queria te mostrar algo, ele disse apontando para o horizonte. A cidade se estendia abaixo, luzes piscando como estrelas caídas, e além dela, florestas negras que eventualmente davam em montanhas cobertas de neve. Tudo isso, todo este território, é meu, nosso agora, e é lindo, mas também solitário. Foi solitário por 300 anos. Virei para ele, vendo vulnerabilidade que raramente mostrava. E agora? Agora tem você. E não é mais solitário, é lar. Ele tocou meu rosto, dedos frios traçando a linha da minha mandíbula. Helena, eu rejeitei 100 mulheres porque sabia, em algum nível profundo, que nenhuma era você. Que estava esperando por alguém específico, mesmo sem entender quem. E quando te vi nas sombras daquele baile, algo dentro de mim que estava morto há séculos acordou. O vínculo, disse, mas ele balançou a cabeça. Não apenas o vínculo, você. A forma como segurou meu olhar mesmo com medo, a teimosia em recusar destino só porque alguém disse que era seu. A luz, não apenas literal, mas figurativa, bondade que sobreviveu a anos de crueldade. Eu me apaixonei antes do vínculo se formar, e continuaria te amando mesmo se profecia nunca existisse.
Lágrimas arderam, mas eram boas, felizes. Eu também. Amo você. O vampiro, o rei, o homem que luta com culpa de séculos, mas ainda escolhe bondade. Amo tudo. Me levantei nas pontas dos pés e o beijei, gentil dessa vez, saboreando, prometendo eternidades que agora tínhamos. Quando nos separamos, estávamos sorrindo como idiotas. Tenho presente, ele disse tirando algo do bolso. Caixa pequena de veludo negro. Abri e dentro estava anel, prata entrelaçada com ouro negro formando o padrão que ecoava nossas marcas, luz e sombra dançando. Não é pedido de casamento ainda. Humanos têm rituais que quero honrar quando você estiver pronta. Mas é promessa. De que escolho você, todos os dias, por todos os dias que temos. Coloquei o anel, encaixe perfeito, e a marca pulsou em aprovação. Aceito a promessa. E te dou uma também. Tirei o único colar que tinha mantido da vida antiga. Corrente simples com pingente de lua que minha mãe tinha me deixado, segundo me disseram. Minha mãe usava. É tudo que tenho dela, e quero que você tenha, como símbolo de que você é família agora. A única família que importa. Victor pegou o colar com reverência. Colocou ao redor do pescoço, pingente de prata descansando contra o peito onde a marca brilhava. Vou honrar isso, honrar ela e honrar você, todos os dias. Nos abraçamos, sob a lua enorme e as estrelas impossíveis, e o mundo estava certo. Não perfeito, nunca perfeito, mas certo. Nosso. Os dias que seguiram foram construção de nova normalidade. Continuei treinando com Selene, mas agora ensinando também, jovens guardiãs que apareciam de linhagens que achávamos extintas, atraídas pela notícia de que uma tinha renascido. Aprendi política, navegando corte vampírica com cuidado, fazendo aliados, suavizando inimizades antigas. E todas as noites voltava para Victor, para braços que me seguravam como se eu fosse preciosa, para conversas que duravam horas, para amor que crescia ao invés de diminuir. 3 semanas após a batalha, carta chegou. Lacre dourado, não negro. Caligrafia elegante, mas não ameaçadora. Victor a leu, expressão ficando séria. O que é? Perguntei. Convocação. O Conselho Alto, líderes de todas as linhagens vampíricas principais, querem nos conhecer, avaliar o vínculo, decidir se aprovam. E se não aprovarem? Então enfrentamos mais desafios, mais batalhas. Ele pegou minha mão. Mas juntos, sempre juntos. Quando? 3 meses. Nos dá tempo para preparar, para fortalecer aliados, para você aprender mais sobre política e poder. Ele tocou meu rosto. Não vai ser fácil, Helena. Conselho Alto é antigo, tradicional. Muitos se opõem a vínculos com humanas, mesmo guardiãs. Então vamos provar que estão errados. Disse com confiança que sentia de verdade. Provamos para Azrael, provamos para sua corte, vamos provar para quem mais duvidar. Ele sorriu, orgulho brilhando nos olhos vermelhos. Minha guardiã feroz, minha companheira, minha Helena. Seu, concordei. E você é meu, e ninguém, nem conselho antigo, nem profecia nova vai mudar isso. Selamos a promessa com um beijo, e através da janela vi lua mudando de fase, crescente virando cheia, e nas bordas, apenas por segundo, brilho diferente, vermelho. Tão fraco que poderia ser imaginação, mas a marca na clavícula pulsou, reconhecendo algo. Desafio novo. Ameaça nova. Destino ainda se desenrolando. Mas por enquanto, tinha Victor, tinha poder, tinha propósito, e tinha amor que valia qualquer batalha futura. O rei vampiro tinha rejeitado 100 filhas nobres procurando por mim. E eu, a menina das sombras, tinha encontrado luz na escuridão dele. Juntos, éramos imparáveis. E o que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos do jeito que enfrentamos tudo, unidos.